E aí, pessoal, aqui é o Pedro da Estante Virtual. E no Estante Entrevista de hoje a gente vai conversar com os escritores Juan Julián e Vinícius Grossos para falar sobre orgulho LGBTQIA+, na literatura. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreve, curte o vídeo, manda para os amigos que a nossa live vai começar agora. Gente, tá todo mundo vendo o Juan e o Vinícius direitinho? A gente pode começar? Acho que agora foi. Tá, hoje a gente vai falar sobre orgulho na literatura. A gente está no mês do orgulho LGBTQIA+, e toda a nossa programação está sendo voltada para isso. A gente marcou essa conversa maravilhosa com o Vinícius e com o Juan hoje. E a gente vai falar sobre muitas coisas legais. Então, fiquem acomodados que a gente vai ter uma conversa maravilhosa. Gente, para começar, para quem não conhece, o Juan é o autor dos livros Querido Ex e do Vindouro Maldito Ex, estamos todos muito animados. E o Vinícius é o autor dos livros Feitos de Sol, Um Mais Um, A Matemática do Amor, Garoto Quase Atropelado, e mais alguns outros, né, Vini? E etc. Então, assim, para começar, vamos falar um pouquinho de escrita. Os nossos leitores querem muito saber sobre processo criativo. Como é que é o processo criativo de vocês? Como é que vocês escrevem? Quais são as inspirações para vocês na hora de escrever? Quem começa, Vini? Quem começa? Eu ou você, amigo? É melhor, não sei, tanto faz. Quer falar, Pode. amigo? Então, Vini. Então tá. Eu escrevo já tem muito tempo, né? Então meu processo ele foi mudando conforme o tempo. Eu acho que eu não coloco muita pressão para mim sobre isso, qual processo eu vou usar. Eu não uso uma fórmula sempre para todo livro. Eu acho que cada livro pede uma coisa diferente de mim quando eu vou escrever, né? E eu respeito esse processo natural. Mas uma coisa que tem me ajudado muito, eu sempre fui um louco, né? Eu tinha a ideia, sentava e colocava para fora. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu organizo melhor. Eu tento pensar no que eu quero contar, a mensagem que eu quero passar, o que eu vou falar em cada capítulo. E isso acaba me ajudando muito até a não ter bloqueios criativos, sabe? Porque como eu sei aonde a história tem que ir, geralmente isso diminui muito do que quando eu metia simplesmente o louco e saía escrevendo. E você, Juan? Pedro, acho que comigo varia muito de projeto para projeto, de livro para livro. Então, por exemplo, O Querido Ex, que é um livro extremamente pessoal, né? O Querido Ex é a história de um menino escrevendo cartas para o seu ex-namorado abusivo que entrou no maior reality show do país. Mas ele tem muito de mim, assim, tanto que o terceiro capítulo do livro é uma carta que eu realmente mandei para um ex-namorado. Então foi um processo muito catártico, assim, nesse sentido mais que o Vini estava falando, de realmente sentar ali e cuspir o livro no papel. Já o Maldito Ex, que é a sequência, que chega agora em agosto, foi um processo muito mais organizado, de eu realmente entender para onde eu queria levar aquela história, estruturar o livro. Mas, assim, desde que eu comecei a trabalhar com escrita, atualmente eu sou roteirista e eu preciso trabalhar todo dia, eu preciso fazer entregas todo dia, eu meio que desisti da inspiração, assim. Quando a gente está inspirado é ótimo, super rola, mas é encarar a escrita como realmente um trabalho e que você precisa ficar ali 8 horas por dia, escrevendo e produzindo, e aí não tem tempo ruim. Então, entender o processo da escrita de forma mais objetiva foi fundamental nessa minha jornada aí como escritor. Cara, muito bacana isso. E assim, já que a gente falou de Maldito Ex, né? Eu já vou adiantar uma das perguntas que eu tinha preparado. E assim, da onde foi que surgiu essa ideia de você escrever uma continuação? Como é que foi essa concepção? Você falou que o primeiro livro foi muito pessoal para você. Mas assim, o quão pessoal foi o segundo e o que a gente pode esperar? Porque eu acho todo mundo bastante ansioso. Ah, é essa pergunta, Pedro. O Maldito Ex, ele é a versão do Querido Ex. Ele não é só a versão do Querido Ex pelo ponto de vista daquele que seria o vilão, né? O Thiago, que é esse ex-namorado que entrou num reality show. Mas ele também mostra os acontecimentos antes do Querido Ex e os acontecimentos depois do Querido Ex, né? O Querido Ex tem um final super chocante, que todo mundo queria saber o que ia acontecer depois. E o Maldito Ex, ele traz essas respostas. A gente vai entender o que levou até aquele final, o que aconteceu depois daquele final. Mas ele é principalmente uma oportunidade de abrir uma conversa sobre relacionamentos abusivos
para além do que eu tinha retratado no Querido Ex, né? O Querido Ex é muito sobre a relação desses dois meninos, desse relacionamento completamente conturbado que eles tiveram. No Maldito Ex eu consigo falar mais sobre relações familiares, como a gente entende que relacionamentos abusivos eles não surgem no vácuo, não surgem do nada. Então, como surgem essas opressões que a gente acaba reproduzindo de uma forma ou de outra. E também responder essas perguntas que a galera teve muito, levantou muito ao longo desses 2 anos que o Querido Ex está aí no mundo. Então ele é uma oportunidade tanto para continuar a história, quanto também de abordar pontos que eu não consegui fazer no Querido Ex, né? Acho que agora me sinto mais maduro para contar uma história um pouco mais... não, eu ia falar profunda, mas é uma história diferente mesmo do Querido Ex. Ele é muito diferente. Então tô animado para ver como vai ser a recepção. Não, cara, tá todo mundo mega animado. E assim, realmente, o Querido Ex, ele é um livro bastante chocante. Eu lembro que eu peguei pra ler e assim, quando acabou, eu olhei o livro e falei, cara, o que aconteceu aqui? Tipo, eu fui impactado de muitas formas diferentes. E eu acho que uma das coisas que tá me deixando mais ansioso pro Maldito Ex é que o prefácio foi escrito pelo Vinícius. Então, assim, eu queria Sim! saber Tem como é que feat do foi. Vinícius Grossos! Aqui, ó. E aí Universo eu queria saber compartilhado. como é que foi esse processo, como é que foi esse convite, como foi para você escrever, você já leu o livro? Conta um pouquinho Já pra li, gente. meu filho, tem que ter o privilégio, né? Cara, então, eu e o Juan, a gente teve uma amizade que foi sendo construída de uma forma muito natural, muito orgânica. Quando o Juan era independente ainda, ele me mandou uma DM e a gente conversou super. Eu passei algumas coisas que eu já tinha aprendido dessa minha experiência, dessa minha trajetória, né? E aí a gente acabou estreitando os laços. Hoje em dia, do mercado literário, o Juan é uma das pessoas mais próximas que eu tenho, assim. A gente confidencia coisas, troca ideias. E aí ele chegou para mim com esse convite super lindo para eu poder ler o livro, né? E fazer o texto da orelha. E eu fiquei muito, muito, muito animado, principalmente porque eu poderia ler antes o livro, a versão do Juan antes de todo mundo. Então, assim, eu acho que o nosso mercado ele é tão fechado, né? E é muito bom a gente encontrar refúgio nessas amizades verdadeiras, amizades não só para falar de livro, ou amizades não só querendo algo em troca, mas amizades realmente genuínas, em que eu posso desabafar sobre outras coisas da minha vida. E o Ron é uma dessas pessoas para mim. Então, acabou que essa orelha veio de uma forma muito Oh. natural. Cara, eu fico emocionado, porque o Vini é uma referência não só pra mim, mas acho que pra todo escritor de YA, todo escritor jovem, assim. O Vini tá aqui desde que tudo é mato, assim, muito antes de eu pensar em escrever o Querido Ex. O Vini já tava aí publicando e conquistando um puta público. Então, quando eu comecei a escrever, o Vini era uma referência. Cara, e ele foi extremamente acolhedor, assim, tipo, eu mandei uma DM pra ele, ele começou a me ajudar, dar várias dicas no dia do lançamento da versão independente do Querido Ex. Eu tava surtando e ele mandou uma das mensagens mais, sabe, eu vou guardar aquela mensagem pro resto da minha vida. Então, ter ele escrevendo essa orelha, né, e o autor de histórias tão potentes como Feitos de Sol, é muito especial pra mim. Tô aqui muito boiolinha. A gente vai ficar aqui, ó, se boiolando, amigo. Essa puxação de saco não foi combinada, tá? Tá sendo Não foi. natural. Mas, João, já que você falou sobre Efeitos de Sol, eu também quero muito falar sobre Efeitos de Sol. Vini, esse livro foi, assim, uma experiência muito única. Acho que para todo mundo que leu, né? Assim, para quem não sabe, Efeitos de Sol é a história de amor entre dois meninos na virada de 1999 para 2000. E os dois têm, assim, uma visão muito pessimista do que vai acontecer na virada do milênio, que um deles acha que o apocalipse bíblico vai acontecer e o outro o bug do milênio. E assim, enquanto eu lia, eu me peguei pensando, tipo, como é que foi pra você entrar nessa história? Como é que foi pra você entrar nessa década totalmente diferente da nossa, por mais que nós estivéssemos, né, por aí já, só que bem pequenininhos. Como é que foi pra você escrever sobre outra época, escrever sobre pessoas de outra época, esses pensamentos e tal? Você pesquisou? Fala um pouquinho pra gente. Cara, teve todo um trabalho de pesquisa que foi muito gostoso, porque a minha geração... Eu era muito novinho quando teve a virada, né? Eu tinha 6, 7 anos. Mas acho que a minha geração, a nossa geração é muito influenciada pelo que era tendência nos anos 90. Então, a minha pesquisa era muito além de apenas ver música que estavam tocando, filmes que estavam sendo comentados. Era conversar com as pessoas, porque a energia social era diferente. A gente tinha crianças brincando na rua, a gente tinha
locadoras, a gente tinha não tinha Tinder, não tinha celular, então tinha um outro modo de se relacionar que é diferente do que a gente está acostumado. E é até curioso perguntar, porque, cara, o livro foi publicado em 2019. Em 2018, eu tinha acabado Feito de Sol, e ele era uma versão completamente diferente da que foi publicada. O livro se passava nos tempos atuais. Só que depois de ler o livro todo, eu não estava satisfeito, porque assim, eu senti assim, eu amo escrever romances LGBTs e tudo mais, mas eu estava sentindo que eu estava me repetindo. Eu falei, cara, eu já escrevi um romance assim com mais um. Eu queria tentar fazer uma coisa um pouquinho mais diferente. E aí me veio a ideia de tentar ambientar tudo nos anos 90, aí eu comecei a reescrever, e aí eu comecei a relembrar essa coisa do bug do milênio, do apocalipse, cara. Eu fui uma criança que nasci num lar extremamente religioso. Então, eu tenho uma memória de pessoas da igreja comentando que talvez seria o retorno de Jesus Cristo quando a gente virasse de 99 para 2000. E aí eu ficava com aquela coisa meio assim, sabe? Tipo, beleza, eu vou pro céu, mas eu não queria que o mundo acabasse. Então, aquela sensação é louca, porque é tão, né? Tipo, hoje em dia a gente olhar para trás e pensar, mas eu queria reviver isso, eu queria trazer essa memória afetiva que eu tinha e tal para o livro. Cara, isso é muito legal. E agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre literatura. Tipo, a nossa conversa hoje é sobre o orgulho LGBT na literatura. E assim, a gente sabe que jovens gays como nós não tivemos essa representatividade enquanto a gente crescia. Os livros que a gente lia não tinham personagens gays. Tipo, a gente tinha um outro, assim, James Baldwin, que já é bem anterior a gente, algumas relações homoafetivas na geração Beat, mas assim, não da forma que a gente tem hoje. E eu queria saber, tipo, como que vocês se sentem sendo escritores mega importantes dessa fase, que está numa super expansão no Brasil, e, tipo assim, como é que tem sido para vocês isso? Encaixar isso na mídia, a recepção dos leitores e tudo mais. Aí, Vini, pode começar se você quiser. Vini, a gente já fez um acordo tácito aqui, que é você primeiro e depois eu, entendeu? Então não fique em silêncio. Então tá. Cara, é muito engraçado isso. Eu tenho 28 anos, né? E assim, eu sempre gostei muito de ler. E até poucos anos atrás, eu, por exemplo, lia Crepúsculo e tinha que imaginar, sei lá, que a Bela era o Belo, sabe? Algum rapaz. Ô, Graciane, você me prometeu. Para poder ter um relacionamento ali. Então, cara, eu lembro até hoje quando eu li As Vantagens de Ser Invisível. Acho que foi o primeiro livro que eu li que tinha um personagem LGBT. E eu vi o Patrick assumido e falando sobre os sentimentos dele por outro menino. E aquilo para mim foi tão revelador, foi tão tocante. E aí eu queria ter isso. Eu comecei a escrever, principalmente, romances LGBTs, porque eu queria me ver num relacionamento, eu queria me ver numa história. E eu acho que todos nós que somos LGBTs, a gente começa a escrever mais ou menos por aí. Seja pelo seu recorte social, pelo seu recorte racial, por qualquer recorte, mas a gente quer se ver nas nossas próprias histórias, né? Então a gente começa, principalmente com essa motivação. E, cara, eu confesso que lá em 2015, quando eu comecei, ainda estava começando esse movimento de romance jovem adulto LGBT, né? Os romances do David Levitan estavam chegando no Brasil, alguns já tinham chegado aqui, mas ainda era muito pouco, não tinha assim uma produção nacional como a gente tem hoje. Então me deu um pouquinho de medo na hora de falar, tipo, lançar um livro assumidamente fora do armário, por assim dizer. Não era um personagemzinho, não era secundário, era tipo os protagonistas, era uma história de amor. Mas a recepção do público, principalmente, cara, é tão linda. A gente percebe, o Juan acho que sente muito isso também, mas a gente percebe que aquilo que a gente sentia falta anos atrás, a gente consegue entregar agora. A gente consegue fazer com que uma pessoa de 14, 15 anos, um adolescente, um jovenzinho ali, leia e não se sinta sozinho no mundo. Porque, às vezes, por muito tempo, eu que venho de um lar religioso, a literatura era a minha única amiga. Então, eu fico pensando como teria sido mais fácil a minha autoaceitação se eu conseguisse encontrar esses afetos em personagens dentro dessas histórias. Então, se eu posso contribuir um pouquinho que seja para a vida de uma pessoa, acho que já está valendo a pena, sabe? E você, Cheio Juan? de lágrimas.
Me identifico muito com essa fala do Vini. Eu acho que qualquer autor YA ou qualquer pessoa que escreve livros com protagonismo LGBT vai acabar falando sobre essa busca pelo protagonismo, né? Eu sempre me entendi meu lugar no mundo através das coisas que eu consumia, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu senti que eu estava gostando de um menino, eu fui procurar filmes LGBT, filmes com protagonismo gay. Eu lembro que quando Kurt saiu do armário em Glee, eu saí do armário logo em seguida, assim. Eu tive a coragem de contar para minha família depois de ver o Kurt fazendo isso. Mas eu tinha um problema, assim, que é um recorte um pouco diferente, que eu não encontrava personagens que fossem mais parecidos comigo. Personagens que não fossem brancos. Eu, por exemplo, tenho uma mãe lésbica, eu também não encontrava representação de famílias parecidas com a minha. E o Querido Ex foi essa tentativa, assim. Eu já tinha o David Levitan, eu já consumia esses autores, mas eu ainda não me via nessas histórias. Então, o Querido Ex surge nessa necessidade de ver um personagem que fosse um protagonista preto, um protagonista LGBT, que não tivesse inserido numa narrativa que fosse resumida à dor, porque geralmente é isso que a gente encontra. Personagens LGBT, personagens pretos, por muito tempo estavam incluídos em histórias que giravam em torno do racismo ou da homofobia que eles sofriam. E aí eu quis escrever a história de um menino que era fã de Taylor Swift, assim como eu, e que o principal problema dele, o conflito que está acabando com o mundo dele, é o fato do ex-babaca dele ter entrado num reality show. E não necessariamente o racismo ou homofobia que ele sofre, que só está no livro, atravessa ele, mas que não resume a jornada desse personagem, desse protagonista. Então, essa necessidade de ter um personagem inserido num contexto pop e que estivesse falando de outras temáticas, posto nos holofotes, né, posto como protagonista, estampando a capa do livro, acho que foi um dos principais motivadores, assim, dessa minha necessidade de contar essas histórias. Cara, sensacional isso. E assim, falando sobre personagens, assim, uma coisa que eu acho que a galera também quer saber é que personagens da literatura vocês se identificam? Você olha e fala, putz, sou eu todinho e ninguém me tira isso da cabeça. E aí, Juan, você pode começar dessa vez. Ai, mudando a nossa ordem. Cara, eu sou muito fã da Lina Dunham, né? Ela é uma roteirista, ela criou aquela série Girls. Ela tem um livro chamado Not That Kind of Girl, que é Não Sou Uma Dessas, que é uma semi-biografia dela. E eu me identifico muito com ela no sentido de que ela instrumentaliza todas as experiências dela para contar uma história. Então, é um pouco o que é o Querido Ex, né? Fica naquele limbo entre o biográfico e o ficcional. E eu me identifico muito quando ela faz isso. E quando ela compartilha a história dela nesse livro, é algo que eu super me vejo, assim. Ela tem uma passagem que ela fala de um ex-namorado que foi super babaca com ela. O cara foi um escroto. E aí ele escreveu uma música horrorosa pra ela. E aí ela comprou os direitos da música que o ex fez pra ela e usou na série numa situação em que era, tipo, a reprodução exata de como o ex-namorado chutou ela. Então, assim, eu me vejo muito nessa menina. Cara, de personagem, eu acho que quando eu era jovenzinho, quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, bem inocente, eu tinha muito do Simon. Eu tô tentando puxar aqui na memória, mas acho que tinha um pouco do Simon. Era bem aquele garoto Sessão da Tarde, sabe? Fazia tudo certinho. Ao invés de óleo, o meu era traquinas. Então, assim, eu encontrava na internet uma fuga e uma busca para tentar me entender. Então, eu acho que eu tinha esse pouquinho disso, sabe? Do Simon, assim, antes de sair do armário. Cara, muito legal. E assim, uma coisa assim, a literatura LGBT ela tá ficando mais popular. Nós temos muitos autores, muitos livros saindo. É muito lindo ver que isso está acontecendo no Brasil com autores nacionais que falam sobre a nossa realidade. Eu acho que assim, é uma coisa que não tem preço pra gente. Mas a gente vê também que personagens bissexuais, transexuais, até mesmo lésbicas, não têm a mesma visibilidade que personagens gays têm. Vocês como autores, mesmo assim, não sendo um lugar propriamente de fala de vocês, o que vocês acham que está faltando para a gente conseguir popularizar essas histórias, abraçar esses personagens? Porque, assim, por mais que essa produção não seja tão grande, essas histórias estão aí para a gente consumir, entendeu? E aí eu queria saber o que vocês acham sobre isso. E aí, Vini, pode começar. Tá. Cara, eu acho que, assim, se a gente for olhar para as editoras, né, para o mercado editorial em si, editora tradicional,
tudo é muito mais lento do que deveria ser, né? E eu acho que, assim, o mercado independente, hoje em dia, tem ditado as rédeas do que as editoras tradicionais vão seguir. Só que, obviamente, elas seguem um pouco depois, porque o mercado independente é muito vivo, é muito dinâmico, acontece tudo muito rápido. Mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente realmente não tinha literatura LGBT, jovem adulto, com protagonismo preto. E aí, hoje em dia, a gente tem o Juan, a gente ainda tem muito pouco, ainda temos outras pessoas caminhando para isso, mas se você for olhar para o mercado independente, a gente tem uma produção literária de qualidade extrema sendo produzida por pessoas LGBTQIA+, para pessoas LGBTQIA+. Então, assim, eu espero, na minha visão otimista, de que isso seja um caminho que as editoras já estão se ligando e que vão levar para o tradicional. E se não levar, elas vão sair perdendo, porque essa galera está movimentando uma gama de leitores, uma gama de produção de conteúdo de qualidade, que assim, é impressionante. Né, Juan? Super. E o Querido Ex, ele é muito fruto desse movimento, né? O Querido Ex, ele é um livro que surge no independente, e graças à movimentação que rola nesse espaço, ele acaba chamando a atenção da editora. Só assim ele vai para o tradicional, né? E é exatamente isso que o Vini falou. Existe um gap muito grande entre a produção que a gente vê nas redes sociais e você tem agentes que são fundamentais para essas histórias estarem se popularizando. E aí eu digo páginas como o Cadê LGBT, que fez o Flicadê agora, que foi um evento importantíssimo de promoção de narrativas LGBTQIA+, nacionais. Você tem o Resistência Afroliterária. São páginas que estão aí, feitas por pessoas da comunidade que promovem essas histórias e que chegam a milhares e milhares de leitores. E essa galera está criando o seu público sem precisar da editora, entendeu? Então essas histórias existem, você tem representação de outras letras, produção literária de autores extremamente diversos, mas que ainda não acessam o espaço da editora tradicional, que ainda não estão nas livrarias, né? A gente vê uma produção literária, e aí acaba sendo até um meia-culpa, formado exclusivamente quase por homens gays cis. Até muito pouco tempo atrás, homens gays cis brancos. Então, é um caminho que a gente ainda precisa percorrer, mas foi o que o Vini falou, essas histórias estão aí, essas pessoas estão produzindo, elas estão alcançando milhares e milhares de pessoas e as editoras precisam correr atrás, assim, porque esses autores, a real é que esses autores não precisam das editoras, né? Eles estão aí conquistando milhares e milhares de leitores na garra e fazendo um trabalho diário de produção de conteúdo. Então... Cara, é insano até pensar, né, que até pouco tempo romances de meninas com meninas a gente não encontrava na livraria para o público jovem adulto. Eu lembro, o que eu lembro assim, primeiro de ver nacional foi da Elaine, O Amor Sim. Não É Óbvio, e depois a Clara também. Mas Até muito romance pouco entre ainda. meninos. Até romance entre meninos gays e cis, sabe? Se a gente compara com a quantidade de produção literária no geral, você ainda conta nos dedos quem são os autores escrevendo para jovem. Então, Sim. ainda temos um longo caminho. Com certeza. E assim, uma coisa que é muito legal e que é muito admirável na nossa literatura é como o YA, né, a literatura jovem e adulta, está se popularizando muito, com uma velocidade muito grande no Brasil. E justamente por isso, por terem autores que estão falando a língua do público, porque eu acho que é muito difícil. Você vai pegar um livro para ler e você se depara com uma narrativa que tem um personagem que foi escrito nos anos 70, e você fala, caramba, essa pessoa é igual a mim. Sim, mas cadê o menino que é igual a mim? Cadê a menina que é igual a mim? Aonde estão esses personagens? Eu acho que uma das maiores belezas que a gente tem no Brasil hoje são os nossos autores, sabe? Então, assim, eu acredito que a gente está num caminho muito legal, que ainda falta muito. E assim, eu queria saber de vocês, falando sobre autores, quem são os autores que vocês gostariam de escrever juntos, de fazer uma parceria, estar trabalhando num projeto? E vocês têm alguma coisa em vista que vocês podem dar um spoilerzinho pra gente, né? Quem sabe? E aí eu queria saber, Juan, você quer começar? Ai, cara, eu tenho muita vontade de escrever com a Rai Tavares, que é uma autora que eu admiro muito, eu amo o senso de humor dela, eu amo os livros dela. Vinícius Grosso, que tá aqui com a gente, né? Já teremos a orelhinha dele no Maldito aí, já é mais do que eu poderia imaginar, mas o Vini certamente é uma puta referência. A Clara Alves, Maria Freitas, o Deco Lippe,
essa galera aí do IA, jovem, que veio das redes, é um pessoal que eu me identifico muito e admiro muito. Ah, o Juan falou a maioria dos nossos amigos em comum, esse safado. Falamos todos os amigos, o grupo. Eu deixei vários para você falar, tá? Não, Não falei mas todo mundo. Tem muita gente, cara, é muita sorte, assim, que aconteceu. Das pessoas que eu admiro, eu encontrei amigos, sabe? Eu admirava profissionalmente, encontrei um verdadeiro grupo de amigos, assim. Então, o próprio Juan, eu tenho muita vontade de escrever com ele. A Rai, a Ana Rosa, que agora vamos ser companheiros de editora. A Ana Rosa vai lançar pela Editora Nacional, anunciou, linda. Tem o Deco Lippe, a Tati Machado, que é uma amiga minha. A Tati Machado, cara, ó, em 2014 eu publiquei Independente, o Sereia Negra, e a Tati publicou o livro dela no mês seguinte. Então, assim, a gente está aí, ó, na luta desde 2014, participando de vários eventos, tudo no percurso independente, né? Então, são pessoas, assim, que eu admiro profissionalmente e que eu amo também como amigo mesmo, tirando toda a questão de trabalho e tudo mais. E assim, Vini, a gente sabe que você tá para lançar bastante coisa nova, né, por aí. Sim. Estão vindo, acho que 2 projetos, né? Cara, um foi lançado ontem. Foi o Amor Não É Tudo, né? Eu chamo de amor. Eu chamo de amor. E o que você pode falar pra gente sobre ele, sobre o que tá vindo? Olha, gente, que capa linda. Cara, Eu Chamo de Amor foi um convite que a editora Melhoramentos fez um convite para minha agência, aí a agência organizou o livro. E ele, cara, esse livro aqui tem um que é muito especial, assim, é um livro de contos. Todo mundo que me acompanha sabe que eu tenho dificuldades enormes em escrever contos, porque eu sempre fico naquela do tipo, eu tenho que escrever uma história em 10 páginas, será que eu consigo passar uma mensagem em 10 páginas? Mas foi uma honra muito grande esse livro aqui, porque ele tem um conto da Fernanda Young. O único conto jovem adulto que ela escreveu antes dela partir, nos deixar prematuramente. Ela estava com esse desejo de começar a escrever para o público jovem. E aí, infelizmente, ela partiu antes de ver o livro concretizado, né? Mas está aqui a história dela. E aqui, cara, eu escrevi a história de um menino gay que já fez muita merda na vida. E aí ele consegue uma segunda chance de reparar uma das besteiras que ele já fez. Porque, assim, a gente gosta de escrever histórias fofinhas, né? Mas, porra, a gente faz merda pra caramba também. Cadê o pessoal que faz merda, que se arrepende, que volta atrás, que tenta de novo? O Juan é desses, que só escreve do povo errado também, que faz besteira pra caramba. Só posso contar essas partes depois das 10. Não, mas e eu vou lançar em agosto com a Nacional o meu novo livro. Ele é uma história, a história mais diferente que eu já fiz. O que eu posso dizer é que ele é um livro que não tem aquele viés romântico, uma história de amor por trás, igual eu sempre faço, né? E ele é basicamente, vamos botar assim, ele é muito inspirado no Clube dos Cinco. Não sei se a galera vai saber, a galera novinha. Os velhos já sabem, vocês nem façam cara de surpresa, que vocês conhecem o Clube dos Cinco. Ele é um Clube dos Cinco da geração Z, por assim dizer. É uma história que debate muitos assuntos sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida, e que tenta ampliar um pouco mais o debate para além dessa coisa de me aceitar. Tipo, a gente tem um personagem gay ali, que é o Miguel, que ele já tá em outra vibe, que ele já tá tentando resolver as merdas que ele acabou fazendo nesse processo de crescimento, como todos nós fazemos. Então, o livro que fala um pouco sobre isso. Cara, que legal. Eu acho que tá todo mundo ansioso, a gente tá acompanhando todos os updates, né, que vocês estão lançando nas redes sociais. E assim, uma coisa que fica muito na minha cabeça, ficou muito na minha cabeça enquanto eu bolava essa live com o pessoal da estante, assim, a gente já falou bastante sobre representatividade, sobre crescer com personagens que são iguais a gente. Mas assim, quais são as expectativas que vocês têm para os jovens leitores, para os leitores que estão conhecendo vocês agora, para essa geração atual e para as próximas gerações? Quando alguém pega o livro de vocês e termina, é lógico que vocês querem que a pessoa ame, que a pessoa se identifique, mas além disso, o que mais vocês buscam escrevendo? O que mais vocês buscam passar para o público? Tipo, vocês como autores, como indivíduos, como homens gays. E aí, Juan, você pode começar. Bem, tem muito ponto da identificação, né?
como talvez vocês saibam, eu sou muito fã da Taylor Swift, e a Taylor Swift, no documentário Miss Americana, ela fala uma coisa que é muito especial para mim, que ela diz que ela tem a sorte de poder abrir o diário dela, transformar em música, e por acaso as pessoas se identificam com aquilo e sentem como se estivessem compartilhando uma jornada, compartilhando uma história. Então, essa é uma preocupação muito grande minha, assim, tipo, a gente às vezes tem uma idealização, uma fetichização muito grande do que é ser escritor, do qual é o papel do escritor. E acho que o meu papel é abrir essa conversa, sabe? Estabelecer uma relação horizontal com o leitor, tanto nas páginas dos livros, tanto quanto no posicionamento em rede social, e abrir uma conversa, sabe? E não tipo, pautar o que é certo, o que é errado. Minha preocupação também é ter personagens que são falhos e que fazem sexo e que fazem merda e que erram, porque foi o que o Vini disse, né? A gente é uma produção literária, às vezes, que é muito preocupada em idealizar certos personagens e acontecimentos, e a vida não é só isso, a vida também é suja, a vida também é dolorosa. E essa é uma preocupação que eu tenho na hora de escrever, é mostrar que nem tudo é só um grande arco-íris. E é bom que seja, e às vezes mas nem sempre. Então, ter uma conversa e pautar personagens que reflitam mais as minhas experiências, acho que é a minha principal preocupação. E algo muito especial que acontece é quando eu recebo pessoas, isso era algo que eu não pensava no início, e que se sentem motivadas a escrever a partir da minha história, que é algo muito louco, né? Tipo, de pessoas perceberem que independente de quem você é, independente de onde você vem, a sua história é importante. Ela precisa ser contada e só você pode contá-la. Então, acho que isso é muito especial. Cara, isso é muito lindo o que o Juan falou, porque a gente não tem essa noção. Por exemplo, eu estou aqui escrevendo meu livro, no meu cantinho, na minha casa, depois mando para a editora, é uma coisa muito íntima. Mas quando o livro sai, quando a gente está divulgando, quando a gente está em alguma bienal, algum evento, uma daquelas pessoas que está lá naquele público, que está naquela massa, ela quer ser escritor também. Só que ela também fica naquela dúvida que a gente também ficava se a nossa história valia a pena ser contada. Então é muito, muito, muito significativo a gente conseguir a nossa posição ali, poder dizer para aquela pessoa que ela, sendo LGBT, sendo da periferia, sendo da onde for, ela pode contar a história dela. E quando eu escrevo, minha principal motivação é que aquela história, seja ela pela dor, seja ela pelo aprendizado, seja ela pelo motivo que for, que ela deixe uma mensagem acolhedora no coração do leitor. Porque quando eu era muito sozinho no meu início de adolescência, era isso que eu procurava nos livros, sabe? E foi isso que foi me ajudando no meio daquela rotina. Então, para mim, é muito significativo quando eu escrevo um livro com um personagem falho, cheio de defeitos, que cai, que levanta, que tenta de novo e tudo mais, as pessoas se identificam. Porque eu sempre tive muita, muita dificuldade em criar a perfeição, sabe? Aquela coisa idealizada. Eu sempre aprendi mais com os personagens, com uma jornada mais conturbada do que uma jornada mais linear. Então, para mim, é muito significativo, né, cara? Quando a gente sente que aquilo que a gente escreveu tocou outro coração, outra pessoa. Eu vi tá emocionado! Mas é fofo, amigo. É tipo assim, uma pessoa Cara, que não sabe nada da nossa vida, cara. Eu fiquei arrepiado porque eu fui essa pessoa com você, né? Eu tava no auditório da Bienal de 2019 vendo você falar lá na frente. Eu tava na plateia, assim, super emocionado, ouvindo você falar e, tipo, tá aqui hoje com você dividindo esses espaços. É isso, sabe? Tipo, você foi essa pessoa pra mim. E é mágico, assim. A gente tem responsabilidade de ser essa pessoa pra outras pessoas também. Sim, sim. E é isso. Cara, o que eu quero muito também, quando um jovenzinho gay lê o meu livro, lê o livro do Juan, é que não só ele, mas também as pessoas heterossexuais normalizem nossas histórias. Normalizem nossos relacionamentos, nossas histórias de amor, nossos erros, nossas quedas. Quem é LGBT não precisa ser perfeito, a gente não precisa ser fada sensata o tempo todo. A gente vai errar, a gente vai aprender. A gente tem nossos defeitos, nossas qualidades. E as nossas histórias estão aí desde muito tempo. A gente só não tinha espaço para contá-las. Os LGBTs estão aí há muito tempo. Então, assim... Voltei? Voltou.
Que seja cada vez. É porque ficou aparecendo aqui o negócio da bateria. Mas que nossas histórias sejam cada vez mais histórias, seja de drama, seja de amor, seja histórias policiais, que normalizem nossa vivência, né? Eu acho que isso é muito importante. A minha próxima pergunta também tem relação com isso. Assim, a gente tem muitos livros de romance, a gente precisa desses livros, a gente precisava desses livros há muito tempo. É, e eu queria saber, vocês têm planos para escrever livros que não tenham a ver com relacionamentos, mas com protagonistas gays? Um livro de fantasia, um livro de terror, um livro de suspense, algo como o Jantar Secreto do Rafael Montes, que é genial, que é um livro, é um thriller com um protagonista que é gay. Vocês já têm alguma ideia em mente, algo do tipo? Já estão trabalhando em alguma coisa? Eu tô dando muito spoiler, né? Cara, eu acho que no momento eu tô muito engajado em contar histórias sobre ex-namorados. E eu acho que essa é a magia da pluralidade, né? A gente tem uma gama de autores contando a história que quiser. Então tem espaço para eu ficar escrevendo 1 milhão de livros sobre ex, querido ex, maldito ex, e por aí vai. A gente tem espaço para o Vini contar os gays tristes dele. A gente tem espaço para Maria Freitas escrever alienígena bissexual, sci-fi com protagonismo bi. Então, eu não, mas vocês vão encontrar muita gente por aí que vai. Mas você quer ouvir histórias sobre ex-namorados, você vem comigo. Cara, eu não sou muito de me colocar barreira, não. Eu gosto de escrever jovem adulto, por acaso foi o gênero que eu mais me encontrei, que eu mais me sinto feliz escrevendo. Mas se daqui a algum tempo eu quiser contar outra história, vamos tentar contar essa outra história. Atualmente, esse próximo livro que vai sair é um livro que não tem romance, é mais uma história sobre amizade. E o mais próximo que tem ali de amor, se eu for dizer, é o amor dos personagens com suas mães. Esse é um ponto forte dessa história específico, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que ter espaço para todo mundo. Eu não preciso sempre escrever a mesma coisa, o Juan também não. A gente. É porque nós, LGBT, somos colocados sempre em caixinhas, né? Só que assim, a gente. Somos muito plurais, gente. Tipo, então é isso. Eu quero poder contar a história que eu quiser contar no meu futuro e que os outros autores também tenham a mesma liberdade. E uma coisa que vocês dois falaram é muito sobre quando vocês estão escrevendo, o que vocês esperam, são que isso impacte também jovens escritores. E assim, qual o maior conselho que vocês podem mandar para jovens escritores? Se vocês dissessem, olha, tem um primeiro passo além da escrita, o primeiro passo seria esse, o que vocês diriam para esses jovens escritores? Tipo, o que vocês, qual é a mensagem que vocês querem deixar para o jovem que está assistindo a gente, que quer publicar seu livro, que quer escrever o seu primeiro livro? E, Juan, você pode começar. Cara, eu passei por isso sei lá, 2 anos atrás eu estava nesse processo, né? Buscando editora e buscando construir meu público leitor. E eu acho que o fundamental é você entender que você não depende de uma editora e que você não é menos autor se você publica independente, se você paga para publicar isso, não, você não é menos autor por isso. E uma preocupação que é importante que você tenha, se isso é algo que você realmente quer fazer, se você quer trabalhar com isso, se você quer publicar seus livros, se você quer ter seu livro em uma livraria, é se preocupar em formar público leitor. Não vai cair do céu, não vai cair no seu colo. É importante que você se planeje e comece um trabalho diário de chegar até as pessoas que possam se interessar por seu livro. E aí é entender para quem você fala, que tipo de conteúdo você tem propriedade para falar. E trabalhando todo dia, assim, é um trabalho lento, é um trabalho que às vezes demora para trazer resultados, mas que se você estiver ali todo dia, as coisas vão acontecer. Então é se focar menos nessa publicação tradicional, que às vezes eu vejo as pessoas na ansiedade de, sabe, preciso conseguir uma editora e acaba botando os pés pelas mãos. Mas tomar seu tempo para entender o mercado editorial, entender quais são os agentes, entender onde você se encaixa, onde você quer se encaixar e a partir daí ir trabalhando diariamente para construir seu público leitor e usar as ferramentas que estão à sua disposição, assim, rede social, Twitter, Instagram. Assim, eu comecei a Queridez, eu não tinha R$1 para pagar a revisão. Assim, uma amiga minha fez a revisão, outro amigo fez a capa. Ativar essas páginas e essa galera que está aí disposta a divulgar narrativas nacionais, muitas vezes sem cobrar R$1, sabe? Então, ir atrás dessas pessoas, entender quem elas são, ir atrás dessas páginas, pedir ajuda, assim, tem muita gente disposta a ajudar e se preocupar mais em criar um público leitor e contar uma boa história
e menos na publicação, que a publicação vai acabar sendo uma consequência, se é algo que você quer. Não, e é até engraçado, porque a gente tem essa coisa mesmo com a publicação tradicional. Eu venho de uma geração anterior à do Juan, em que a Amazon nem era forte, a gente nem tinha esse recurso de publicar contos, de publicar histórias lá, de começar a formar um público leitor. Ou seja, ou você publicava independente da mídia física, ou você tentava uma editora que nunca abria as portas, tipo. Então, e eu quero dizer para a galera que você publicar para uma editora e você publicar o seu livro independente, não vai mudar tanto assim a sua vida, não, tá? O seu livro vai estar nas livrarias, vai chegar, vai acessar outros espaços com muito mais facilidade, isso é fato. Mas a divulgação diária vai continuar. O peso para você divulgar, para você entregar resultado, vai ser muito maior. Então, o meu conselho, complementando também tudo que o Juan falou, foca nas histórias que você quer contar, tipo, acima de qualquer coisa. Tira da sua cabeça que vai ser o seu primeiro livro, vai ser o seu best-seller, que você quer escrever para se tornar uma pessoa famosa. Escreve por amor, escreve aquela história que você queria ter contado para você mesmo há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Coloca ali seu coração. E uma coisa também é estude. Assim como todas as outras carreiras, a gente aqui não tem essa tradição de estudar para escrever, né? Igual a gente tem em outros países, como Estados Unidos, enfim, Inglaterra, tem uma tradição, tem cursos específicos, tem faculdade para isso. Aqui no Brasil a gente não tem essa tradição. Então, tenta se aprimorar, tenta melhorar seu texto, porque isso só vai beneficiar você mesmo. Cara, sensacional isso. A gente vai estar quase chegando no final da nossa live. A gente pede sempre para os nossos entrevistados indicarem livros que inspirem eles. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês estão lendo, primeiro, quais livros mais inspiram vocês e o que vocês estão muito ansiosos para ler. E aí, pode começar, Vini. Ai, pera, que são 3 perguntas. Eu fico com a pressão assim, me deixa nervoso. Peraí. O que você tá lendo? O que eu tô lendo? Isso. O que você quer muito e o que te inspira? Tá. O que eu tô lendo? Atualmente, eu tô lendo Agora que Ela Se Foi. Foi um lançamento. Tem personagem LGBT, inclusive. O que eu tô ansioso para ler? Cara, eu tô muito ansioso para ler a continuação de Aristóteles e Dante. Porque esse livro marcou muito minha adolescência, então tô ansioso para ler a continuação. E o que me inspira? Cara, uma das melhores leituras que eu fiz ano passado foi Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. E é um livro de ficção que tem muito traço ali de uma coisa autobiográfica. É um livro, eu não quero dar spoiler, mas também passa por essa questão, por uma questão muito... por um recorte racial, por um recorte LGBTQIA+. Então, é um livro que tem uma poesia. Ele fala da dor com uma poesia muito, muito forte. Então, foi um livro que me marcou muito. E você, Juan? Pedro, no momento eu tô lendo Somente as Partes Engraçadas, que é um livro da Nils Scovell, que é uma roteirista, assim, ela é a roteirista que criou A Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. É um livro publicado aqui no Brasil pela HarperCollins e que foi a Rai Tavares que me deu de presente. E ela fala muito sobre a jornada de uma roteirista, mas que às vezes, como escritor, você também vai se ver muito naquela posição. E é um livro muito legal, porque ela conta a experiência dela, mas ela também dá dicas de escrita criativa. Então é muito bom, porque ela fala muito sobre as ansiedades que a gente tem na juventude, de sentir que a sua vida tá parada, de que você não tá chegando a lugar nenhum, que seus projetos não dão certo. Então, em momentos de crise, é sensacional, assim, é divertidíssimo. Quais eram as outras? Foi igual o Vini. O que eu tô lendo agora... Você tá ansioso pra ler? Pera, travou aqui pra mim. É o que eu tô lendo agora? Os livros que te inspiram e o que você tá ansioso pra ler? Ah, tá. Eu sou muito inspirado, como eu disse, pela Lina Dunham, mas além dela, tá até aqui atrás de mim a maravilhosa Chimamanda Ngozi Adichie, que estava ontem no Roda Viva. Eu já li tudo que essa mulher escreve, assim. Eu acho que ela dá uma aula sobre como contar histórias épicas, assim, jornadas épicas, mas que são atravessadas por temas que são extremamente complexos, como, sabe, relações decoloniais, raça, orientação sexual. Então, cara, eu acho essa mulher, assim, goals, assim, se um dia eu pudesse escrever que nem ela, seria um sonho.
E o que eu tô aguardando? Aguardo o próximo livro de Vinícius Grossos, o próximo livro de Dona Rai Tavares, As Vantagens de Ser Você também. Estou ansiosíssimo para ler, que vai ser um livro com protagonismo queer também. Estou ansioso para ver esses novos lançamentos do AE Nacional que estão vindo aí esse ano. O livro da Ana Rosa, que vai sair pelo Nacional no ano que vem. Quero muito ter os livros dessa galerinha. Essa galerinha da pesada, do AE BR. Gente, é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês. Pra galera que quer achar os livros do Juan e do Vinícius, vai na estante virtual. A gente tem todos, estão num preço super legal. A nossa live vai ficar salva aqui no IGTV e vai também para o nosso YouTube durante a semana, tá bom? Quero agradecer mega a vocês. Estamos por aqui. Vamos continuar lutando, escrevendo, sendo protagonistas das nossas próprias histórias, beleza? Gente, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui, ó. 7, quase 8 da noite, vocês aqui com a gente. E obrigado a todo mundo que lê a gente também. Isso é muito importante. Que nos lê, que nos indica, dá nossos livros de presente. É isso que ajuda a nossa carreira a crescer e a gente conseguir abrir portas para que outras pessoas publiquem também. Então, muito obrigado. Cada leitor faz muito, a gente fala isso, tipo, parece papo de mídia, né? Mas não, assim, cada leitor, cada indicação que vocês fazem, cada post marcando, assim, faz muita diferença, muita diferença. Então, continuem aí promovendo livros LGBTQIA+. Valeu, Obrigado pelo espaço, estante virtual. Sério, muito legal essa iniciativa de vocês, é um prazer estar aqui podendo conversar com o público de vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Foi super gostoso. Comprem nossos livros na estante, ó, tá com precinho. Valeu, galera. Um beijão e tchau, tchau. Tchau, gente.